Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. No dia 25 de maio, Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, foi morto asfixiado pela Polícia Rodoviária Federal de Sergipe ao ser preso em uma viatura em que foi colocada uma bomba de gás lacrimogênio. Foi uma fatalidade, professor? Não é uma fatalidade. No Brasil, há esse costume de transformar em fatalidade, em tragédia, o que na verdade é crime. Quando, por exemplo, houve a chacina da Boate Kiss, em que mais de 200 jovens morreram, ainda há pessoas que se referem a esse evento como tendo sido uma fatalidade ou uma tragédia, etc. Não foi fatalidade. Teve causas pelo descaso de quem comprou um lança-chamas que não era adequado, porque poderia realmente queimar os componentes inflamáveis do teto, de quem colocou um teto inflamável, de quem decidiu fazer um show num lugar fechado, de quem bloqueou as saídas das portas, de quem não acudiu as pessoas, de quem não vistoriou. Então a cadeia de causas é muito grande. É claro que aí fica difícil saber quem realmente é o maior culpado, mas certamente não é uma fatalidade. É como também não foi uma fatalidade a morte de George Floyd nos Estados Unidos e outras tantas mortes que a gente vê e que, devido ao fato de que hoje muita gente tem smartphone, acabam vazando, ao contrário do que era no passado. Tivemos várias chacinas nos últimos anos, muitas delas feitas pela polícia do Rio de Janeiro, inclusive invadindo favelas a despeito de uma proibição clara do Supremo Tribunal Federal. E tudo isso é apresentado como fatalidade. Então é claro que não são fatalidades, são crimes. Então a nossa sociedade, inclusive, é uma sociedade que é muito mais atenta a esse fato. Antigamente, qualquer coisa horrorosa se dizia, foi uma fatalidade, vai chegar a hora de todos, etc. De um tempo para cá, a gente sabe que dá para você reduzir as mortes tanto causadas quanto mortes por doença, por fome, etc., dá para reduzir as mortes com medidas públicas adequadas. Se você melhora a comida, se você acaba com a fome, você reduz mortes. Então, quem acaba com programas de inclusão social, quem acaba com programas que reduziam a fome, está causando mortes. E mais diretamente, a violência, no caso policial, é o que causou a morte do Genivaldo. Muitos especialistas criticaram o fato de o curso de Direitos Humanos ter sido tirado da formação dos policiais. Qual a sua análise? É uma estupidez, que está associada à ideia de que direitos humanos protegem bandidos e de que bandidos não deveriam ter direitos humanos. Então são várias ideias erradas misturadas. Em primeiro lugar, antes de você julgar uma pessoa, você não pode saber se ela é bandida ou não. Você não tem condições disso. Você precisa garantir direito de defesa. Qualquer pessoa que veja séries americanas de TV vê que, embora eles sejam muito rigorosos na aplicação das penas, garante-se ampla defesa ao acusado. Inclusive, por exemplo, provas obtidas ilegalmente são descartadas, não podem valer. Você pode saber que a pessoa cometeu o crime, mas você não pune se a investigação policial foi mal feita. E isso é uma coisa que garante a liberdade das pessoas e garante o direito de defesa. Então, primeiro ponto, antes de um julgamento justo, com ampla defesa, você não pode afirmar que uma pessoa é bandida. E esse julgamento justo com ampla defesa é um dos princípios, um dos pilares dos direitos humanos. Então é preciso assegurar isso. Também nós vemos que quando você tem uma polícia que lida mais com evidências científicas e não com a tortura, você consegue apurar melhor os crimes. Tortura o que significa? Significa uma competição entre a dor que a pessoa sente e aquilo que o policial quer que ela fale. Então, tortura não traz a verdade. Não tem nenhuma relação lógica entre tortura e verdade. Tem uma relação entre dor e, enfim, confissão. Então, por isso que as polícias mais modernas, elas evitam práticas de violência física. E elas não lidam tanto com a confissão. Elas preferem obter dados fortes que apontem para o crime, por exemplo, o DNA. Então, é preciso que os policiais tenham uma formação mais rigorosa nesse tocante. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, fala-se num processo recente de redução das cadeias produtivas globais. Quais são as causas disso? A gente percebe um aumento muito forte da integração produtiva global, já há algumas décadas, em decorrência de um avanço do sistema produtivo, que hoje é em escala global, e que foi muito favorecido por uma integração também de informações, com redução desses custos de informação, redução de custo de transporte. E essa integração faz com que cada país seja responsável pela produção de uma parcela de um bem. Então a gente fala que os países estão inseridos nas cadeias produtivas globais. Então cada país fica responsável pela produção de uma etapa só na produção de um bem. A gente pode pensar a questão da aviação, por exemplo. Para se fazer um avião, você tem peças que são fabricadas em diferentes países e depois essas peças vão sendo inseridas para se montar um avião. Então isso envolve uma produção que ocorre em vários países, né? E a interrupção da produção em um país pode afetar todos os demais. A grande vantagem é o ganho de produtividade que se tem, né? Um dos grandes motores para o avanço dessas cadeias produtivas globais é o ganho de produtividade que se tem na especialização, mas, por outro lado, os países eles ficam interdependentes e suscetíveis a interrupções nessas cadeias quando ocorrem em algum elo da cadeia. E nesse contexto internacional, né, a gente tem a questão da invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente tem a questão da pandemia, que afetou bastante, mas principalmente no atual momento a questão da tolerância zero com a Covid praticada pela China, né, que vai lá e faz o lockdown de regiões inteiras, parando a produção de importantes cadeias produtivas, etapas ali de cadeias produtivas globais. Hoje, muitas etapas de vários produtos se concentram na China, né, então existe uma dependência muito grande da China. E a questão da Rússia, né, que também está integrada e teve essa invasão com vários embargos aos produtos da Rússia. Então a gente percebe que as causas estão muito relacionadas aos problemas que têm surgido aos países que não são democráticos. No caso da Rússia, uma guerra, uma invasão de uma forma muito autoritária. No caso da China, a forma com que se faz o controle da pandemia também de uma forma muito autoritária e que não vem ocorrendo, não teria apoio popular para ocorrer em outros países na etapa que se encontra hoje a pandemia, né, com as vacinas, a doença tendo efeitos muito mais leves, também decorrente da vacina, mas devido também à mutação do vírus, né? Então, os custos hoje acabam sendo muito altos em termos sociais, em termos econômicos, dessa política que a China tem adotado e que tem, né, causado impactos no mundo inteiro. Então, países totalitários, regimes autoritários têm afetado negativamente essas cadeias, né, esse processo de integração mundial da produção. E como fica o Brasil nesse cenário? O Brasil também ele é afetado. A gente percebe isso muito pelo aumento do preço, pela falta de alguns produtos industriais ou componentes. Mas o Brasil ainda ele é pouco inserido nessas cadeias produtivas globais. Ele está muito mais inserido na produção de commodities, nessas cadeias, né, produtivas globais, ou seja, em bens com menor valor agregado. E como temos uma democracia, né, e que devemos fortalecer essa democracia, que é um elemento muito importante para o bem-estar da população do país e também para gerar mais confiança de investidores aqui dentro do nosso país, o Brasil pode se aproveitar dessa oportunidade ganhando espaço que hoje está muito na Rússia e principalmente na China, né? Então ganhando espaço, produzindo certas etapas dessas cadeias produtivas que hoje, por exemplo, está na China, a gente poderia trazer para o Brasil e isso fortaleceria nosso comércio com os Estados Unidos e Europa, por exemplo. Mas para isso a gente tem que investir em infraestrutura, investir em capital humano para ter condições de absorver, de trazer essas etapas dessas cadeias produtivas globais com maior valor agregado e na nossa democracia, para ter um país que é estável e que não tenha problemas semelhantes ao que a gente está vendo hoje na Rússia, na China e que tem afetado, abalado essas cadeias produtivas globais. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi da FEA USP Ribeirão. Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, se considerarmos que estamos passando por uma crise do sistema político, como chegamos a essa situação historicamente, professor? As eleições deste ano começam no contexto da celebração dos 200 anos da independência. Em 1822, o Brasil superou a condição de colônia de Portugal depois que vários líderes, como Tiradentes, foram enforcados e esquartejados em décadas anteriores, com o objetivo de intimidar a rebeldia. Estabelecemos a monarquia constitucional e uma estrutura limitada de representação política nas décadas seguintes, e chegamos à república pelas mãos dos militares no limiar do século XX. A construção da democracia, contudo, com escassa participação popular, apenas ensaiava os seus primeiros passos. Hoje, em que pese sermos um regime democrático relativamente consolidado, o sistema político está em crise, os cidadãos não se sentem representados, desconfiam dos políticos e de instituições como o parlamento e os partidos. O descompasso entre o sistema político e a sociedade se agrava sob o efeito de rupturas e de instabilidades políticas que se sucedem e que, por vezes, a exemplo do ocorrido nas últimas décadas, com os episódios de impeachment de 2 presidentes eleitos democraticamente, traumatizam a sociedade, dividem os partidos, fragilizam a legitimidade do regime e colocam em questão a qualidade da democracia. Professor, e como essa situação crítica da democracia se expressa na conjuntura atual? A crise da democracia não é privilégio do Brasil, ela está por toda parte. Mas aqui ela se expressa, sobretudo, no terreno da representação política. O sistema de representação proporcional de lista aberta, baseado em distritos eleitorais de grande magnitude, não assegura a igualdade de representação das unidades federativas. Eleitores de alguns estados têm mais poder que os de outros. E como a legislação faculta que cada partido possa apresentar um número de candidatos igual a 1,5 vezes o limite de sua representação estadual, essas condições multiplicam e dificultam a escolha dos eleitores, fragilizando a conexão entre representados e representantes e enfraquecendo os partidos ao fazer candidatos de uma mesma agremiação disputar entre si. Em consequência, a maior parte dos eleitores consultados não se sente representada pelos políticos eleitos. O sistema de representação proporcional alimenta, ademais, um sistema pluripartidário que se combina com o presidencialismo de características imperiais, em que o executivo reivindica ter mais legitimidade que o Congresso. O problema, contudo, é que o multipartidarismo exacerbado vigente muitas vezes impede que os presidentes obtenham maioria parlamentar, mesmo os seus partidos elegendo bancadas significativas, o que deixa a governabilidade dependente de negociações que tornam os presidentes reféns do grande número de partidos representados no parlamento, muitos dos quais não têm identidade ideológica ou programática nenhuma e buscam apenas benesses que têm pouca ou nenhuma relação com as suas funções de representação. Nesse sentido, a adoção pelo Congresso do que foi chamado de orçamento secreto em anos recentes consolidou uma prática de negociações entre os parlamentares e o executivo que, em troca de apoio, oculta os critérios e os alvos de emendas incluídas na peça orçamentária, com os eleitores sendo mantidos completamente desinformados desse processo. O que dirão os candidatos à presidência sobre esses problemas que afetam a qualidade da democracia? As eleições no Brasil não podem ocorrer sem que esses temas sejam discutidos e projetados, programados para frente, para que haja solução capaz de recuperar a democracia brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu, Gustavo Xavier, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia, por José Álvaro Moisés. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.
Hoje, a professora Maiana Zatz fala sobre a criação do primeiro banco genômico de idosos brasileiros. Embora já tenha sido divulgado na mídia, eu não poderia deixar de comentar sobre a nossa última publicação do Banco Genômico da nossa coorte de mais de 1.000 idosos saudáveis, representativos da população brasileira, que, como se sabe, é altamente miscigenada. O trabalho foi publicado no início do mês na prestigiosa revista Nature Communication. E o que nos levou a fazer esse projeto? Com o avanço das novas tecnologias de sequenciamento de última geração, pensamos que seria muito interessante ter um banco genômico de referência da nossa população. Iniciamos, então, o projeto 80+, em 2008. E por que banco de idosos? Porque se estudamos pessoas jovens, não sabemos se elas têm risco de desenvolver doenças de início mais tardio, como hipertensão, cardiopatias, doença de Parkinson ou de Alzheimer, por exemplo. Então, ao escolhermos ter um banco de idosos, nós cumprimos 3 objetivos: ter um banco genômico de referência, ter parâmetros em relação aos riscos de doença de início tardio e contribuir para a compreensão dos fatores responsáveis por investimentos saudáveis. Tivemos muita sorte, porque quando anunciamos o nosso interesse nesse projeto, descobrimos o projeto SAB, coordenado pela professora Maria Lúcia Lebrão, que infelizmente nos deixou, e Ieda Duarte. Foi o início de uma parceria incrível, iniciada há mais de 10 anos e que continua até hoje. E o que é o projeto SAB? SAB vem de saúde, bem-estar e envelhecimento. E esse projeto acompanha uma coorte de pessoas com mais de 60 anos desde o ano 2000 e levanta todos os dados de saúde dessas pessoas. Aliar os dados clínicos e demográficos com os dados genéticos era um casamento perfeito. Interessante é que em 2019, a revista Cell publicou um artigo falando da importância de se ter bancos genômicos de diferentes populações, porque os bancos genômicos existentes só tinham praticamente europeus. Ler isso foi música para os nossos ouvidos, uma iniciativa que tivemos 10 anos antes. E o que descobrimos? Achamos 2 milhões de variantes genéticas que não estavam nos bancos genômicos internacionais, justamente por causa da nossa miscigenação. E com isso, estamos reclassificando muitas variantes genéticas que estão nos bancos internacionais classificadas como VUS, do inglês Variant of Unknown Significance, ou seja, variante de significado incerto. Isto é, quando achamos uma variante como essa numa pessoa em busca de um diagnóstico para a sua doença, não sabemos se ela é responsável pela doença ou simplesmente uma variante que faz uma pessoa ser diferente da outra. É aí que entra a importância do nosso banco de idosos. Se essa variante genética for encontrada em um idoso ou idosa saudável, isso pode significar que ela não é patogênica. Mas, se nenhum idoso saudável tiver essa variante, pode significar que ela é, sim, patogênica. E qual a importância, então, prática desse banco genômico da nossa população? A primeira aplicação está na contribuição do diagnóstico de um paciente. Por exemplo, existe uma mutação no gene BRCA1 que é responsável por uma forma hereditária de câncer de mama, aquela que afetou a família da Angelina Jolie. E se eu achar uma mutação igual numa mulher jovem, isso significaria que ela tem alto risco de vir a ter câncer de mama e deveria tomar medidas preventivas. Acontece que encontramos essa mesma mutação em uma senhora que faleceu aos 95 anos, sem nunca ter tido câncer na vida. Então, se isso for observado em mais idosos da nossa coorte, isso poderia mudar totalmente a estimativa de risco para uma mulher jovem. E o outro grande interesse é tentar contribuir para a compreensão dos fatores responsáveis pelo envelhecimento saudável. Para isso, estamos investigando centenários que resistiram à Covid. Vamos derivar linhagens celulares desses centenários e tentar correlacionar os achados genômicos com a expressão funcionamento desses genes nos diferentes tecidos. É uma pesquisa que vai levar mais tempo, mas cujos resultados interessam a todos. A professora Maiana Zatz conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, trabalho pós-pandemia.
Luli, que 2 anos difíceis foram esses, mas aos poucos tudo volta ao normal, digamos assim. Pois é, que anos, né? E assim, as coisas não vão voltar exatamente como eram antes, porque elas nunca voltam a exatamente como eram antes, né? Existe aquele velho ditado que diz que você não atravessa o mesmo rio 2 vezes porque muda o rio e muda você. E nesse caso, várias coisas mudaram. Essencialmente, a virtualização. Muita gente entendeu que o trabalho remoto é legal e por mais, obviamente, que seja ruim você ficar completamente confinado, completamente remoto, mas você ter uma vida sem trânsito e uma vida parcialmente remota pode ser muito boa. Então, como a gente ficou 2 anos confinado, esse exercício intelectual, na verdade, essa obrigação sanitária que a gente teve, fez com que muita gente repensasse, melhorasse a qualidade do trabalho em casa e realmente questionasse. Isso leva a uma maturidade muito maior nas relações de trabalho. Maturidade? Sim, maturidade. É mais ou menos como uma boa aula, como eu acredito que seja um bom professor. Quer dizer, você não está interessado em prender o aluno ali durante todo o período da aula, em garantir que ele esteja lá com presença, com falta, etc. Não, você quer que o aluno aprenda o que você tem a transmitir e você quer que ele faça um bom trabalho. Do mesmo jeito, os escritórios estão evoluindo para isso. Quer dizer, você dá tarefas para as pessoas e as pessoas realizam essas tarefas. Se o sujeito é muito bom, é muito ágil, realiza essa tarefa em menos horas, melhor para ele, melhor para todo mundo, na verdade, né? E isso evita toda uma série de problemas adicionais ligados ao trabalho, principalmente trânsito, estacionamento e toda aquela complicação que a gente tinha, que realmente não é tão necessário. Então, em muitos casos, aumenta a maturidade. Mas é claro, não em todos. Você disse na maioria dos casos. Por quê? Em alguns casos regrediu? Pois é, porque tem gente que abusa, né? Sempre tem gente que abusa. E um dos maiores problemas que a gente está tendo agora são empresas que usam dessa ideia do trabalho remoto para criar estruturas de vigilância para garantir, para ligar a câmera do indivíduo e ver exatamente, checar se ele está trabalhando. Esse profissional funciona exatamente como aquele professor ruim, que ele é obrigado a fazer chamada para prender o indivíduo lá dentro. Veja, se você trabalha num lugar que te obriga a ficar na frente da máquina, a bater o ponto virtual de várias formas, meu amigo, a melhor coisa que você pode fazer é ou protestar para que mudem essas regras ou mudar de trabalho, porque esse tipo de trabalho, esse tipo de estrutura burocrática está perdendo terreno muito rápido e provavelmente não vai durar muito. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Conflito e diálogo, por Marília Fiorilo. Hoje a professora Marília Fiorilo fala sobre uma crise esquecida, a dos refugiados de Mianmar. Olá, Gustavo, ouvinte da Rádio USP. Hoje eu gostaria de falar dos esquecidos. Não são poucos. Completaram agora 1 milhão de pessoas. Porém, raramente são manchete. Primeiro, a atenção se voltou para a saída dos americanos do Afeganistão e a rápida retomada do poder pelo nefasto Talibã. Depois, e até esse momento, o noticiário se voltou para a crise ucraniana. Putin ordenou a invasão da Ucrânia, imaginava que seria questão de dias, mas a resistência interna, comandada por Zelensky, e principalmente o apoio da OTAN, pôs fim ao seu delírio de anexação rápida. A Ucrânia recebe apoio do mundo todo e, o principal, armas cada vez mais modernas e potentes. Seus refugiados, milhões, são acolhidos com simpatia pelos países vizinhos. Talvez pela razão de que se espere que eles voltem mais cedo ou tarde para casa. Mas pouco se comenta Mianmar, a não ser quando ocorreu o golpe militar de 1º de fevereiro passado,
que não poupou sequer a líder Aung San Suu Kyi, condenada a uma sentença de prisão de 5 anos por corrupção. Nesta semana se completam 5 anos de crise humanitária em Myanmar, desde que começou a limpeza étnica em 2017, e 1 milhão de refugiados estão em campos improvisados em Bangladesh, que quer devolvê-los, mas não consegue, pois eles sabem que voltar é uma sentença de morte. Os Rohingyas sempre foram cidadãos de segunda classe, não sujeitos aos direitos e à legislação do país. Não podem votar e não têm acesso a várias benesses, como as suas crianças nas escolas. Eles são o suprassumo do que o filósofo Agamben chama de homo sacer, ou não cidadão. A ONU, aliás, descreve esse episódio como, abre aspas, manual de limpeza étnica. Restaram alguns Rohingya na província de Rakhine, mas a violência continuada ao longo desses 5 anos acrescentou mais 300 mil refugiados àqueles da primeira leva. A estação das monções se aproxima, com as inundações que trarão doenças nos campos de refugiados. Para os que conseguiram ficar em Myanmar, mais violência, com ataques a vilas inteiras suspeitas de apoio à resistência e execução em massa dos moradores. Desde que a junta militar assumiu, foram assassinadas mais de 1.800 pessoas, 13 mil presas e mais de 12 mil casas queimadas. E ainda há restrições ao envio para a província de comida, remédios e combustíveis. Quando a comunidade internacional vai prestar atenção a esse país, que, infelizmente, é desinteressante do ponto de vista geopolítico? Muito obrigado. Eu, Gustavo Xavier, ouvi a professora Marília Fiorilo. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo.